Os investimentos em infraestrutura no Brasil, que se mantêm em 2% do PIB, são insuficientes para que a economia cresça de forma sustentável e estão longe das taxas verificadas em outros países emergentes. Só para você ter uma ideia, a China, a Índia, a Colômbia e o Chile, por exemplo, investem no mínimo 3 vezes mais. Uma das formas de aumentar investimentos em infraestrutura são as parcerias público-privadas, devido à falta de recursos e de capacidade de execução dos governos. Mas por que essa parceria não deslancha no país? Convidamos 2 economistas que coordenaram um estudo sobre o tema. Gessner Oliveira, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e sócio da Gol Associados. E Luiz Crisóstomo, diretor da Casa das Garças e sócio da Neo Investimentos. Não vou inventar muito, vou direto ao ponto. Por que não deslancha essa relação? Até tem no Brasil, mas não tem ao nível de países em padrão similar ao nosso. Muito se fala no tripé da política econômica, que é importante para a política macro. Aqui, no nosso assunto de parcerias público-privadas, o tripé também é importante. Há 3 ingredientes fundamentais para que o capital privado colabore com o governo, que é essencial para dar o salto de investimento que o Brasil precisa. É bom planejamento, boa gestão e boa regulação, com regras estáveis, previsíveis, transparentes. Esses são os 3 ingredientes chaves para que a gente tenha um aporte importante de capital e com parcerias público-privadas. Eu acho que você concordar, eu tenho a impressão que você vai concordar, né? Nesses 3 pontos onde a situação está mais drástica. Nós temos pouco planejamento e também falta marco regulatório. Eu tenho, em algum dos 3 pontos aí nós estamos avançados. Eu acho que é um pouco de cada um, né? Eu acho que ela somaria apenas uma questão também de governança dentro do setor público. Gestão. De gestão, né? É fundamental. A boa notícia é que o Brasil já investiu muito mais do que isso. Nos anos 70, o investimento em infraestrutura era em torno de 5,5% do PIB. Números muito parecidos com os quais você abriu a nossa discussão. Nos anos 80, final dos anos 80, mesmo com o regime de hiperinflação que nós vivíamos, nós investimos 3,5% do PIB. Ou seja, o Brasil, primeira notícia boa, teve competência no passado de investir percentual muito superior ao que a gente investe hoje em infraestrutura. O que existe hoje, na verdade, é uma falta enorme de coordenação e gestão. A alocação desses recursos entre o público e o privado carece necessariamente de 2 pré-requisitos. Um é a capacidade do próprio governo de organizar o processo, né? Ou seja, a grande confusão entre agências, ministérios, que era uma coisa que absolutamente foi desenvolvida há alguns anos atrás, se perdeu nos últimos anos, essa capacidade de planejamento, né? E a segunda é o equilíbrio fiscal. Ou seja, não existe a possibilidade de transmitir segurança ao setor privado, enquanto o setor público cria problemas no seu futuro, na sua previsibilidade fiscal. A contrapartida fiscal do governo, o equilíbrio fiscal, é essencial para dar tranquilidade ao setor privado de poder co-investir com o setor público. Mas, além disso tudo, tem um aspecto, quer dizer, quando se diz não tem marco regulatório, é grave, mas quando você tem um marco regulatório, surge o segundo problema, que é a estabilização do marco, não ficar mudando todo o tempo aquele marco regulatório que foi definido. O Brasil tem ou não tem um marco regulatório? 2, e se tem, por que se muda tanto? Olha, nós temos marcos regulatórios para alguns segmentos importantes. Então, no caso de saneamento, a Lei Geral de Saneamento foi importante em 2007. Há um novo modelo ferroviário, né, que é também um modelo com a intenção, com objetivos positivos. O problema é que falta o fortalecimento institucional das agências reguladoras. O Luiz comentava antes como as agências reguladoras que foram criadas ao longo dos anos 90, elas têm um papel fundamental, porque elas são aquelas entidades que vão garantir que as regras sejam cumpridas, que possa haver acesso à infraestrutura. Velocidade, porque a burocracia é um problema. Exatamente. Então, esse fortalecimento das agências é muito importante. O que a gente observa? Que muitas dessas agências ficam com cargos vagos. A escolha dos nomes para essas agências muitas vezes obedece a critérios políticos, não critérios minimamente técnicos. Isso é um problema, isso acaba inibindo, acaba aumentando o chamado risco regulatório,
que acaba refletindo no custo de capital e acaba refletindo no custo do investimento. Porque, Jorge, programas como o nosso aqui, quer dizer, similares, eles podem cair naquela esparrela de você ficar falando mal do país, ficar elogiando os outros, ou falando mal do governo. O intuito de todos nós não é esse, é fazer com que nós tenhamos um país competitivo, as coisas aconteçam, né? Você lembrou muito bem. Objetivamente, já tem países no nosso calcanhar. É o caso do México. Se a gente não for veloz, não fizer logo essas correções, é inevitável, o capital vai para lá. Sem dúvida. Quer dizer, você já observa esses riscos da gente perder capital? Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, o livro, nesse estudo, existe um dos artigos... Está se referindo a esse livro aqui, Parcerias Público-Privadas, Experiências, Desafios e Propostas. Exatamente. Que vocês fizeram, coordenado. Coordenamos esse livro e, como autores, também, um dos artigos, o Claudio Freytag, ele faz uma análise enorme da competição internacional por esses recursos. Na verdade, o Brasil ainda continua sendo um grande receptor de capital a nível global, sobretudo como país emergente. É porque também tem uma demanda reprimida imensa por infraestrutura nesse país. Né? Mas nós já percebemos movimentos, né, que poderiam ter acontecido no passado e não aconteceram, que vão custar crescimento ao Brasil. Por exemplo? No setor de energia, nós tivemos as grandes privatizações. No setor de telecomunicações, nós tivemos, nas grandes privatizações, um afluxo enorme de capital estrangeiro. Quando a gente olha, por exemplo, restrições que são colocadas a modelos, seja dos aeroportos, seja a questão do próprio mudança do marco do petróleo, você observa, na verdade, uma retração, né, e uma competição por esses recursos. Não é possível desenvolver a infraestrutura brasileira apenas com recursos internos. É necessário ter uma abertura para a atração de capitais internacionais. Mas, por exemplo, o que o México está fazendo, porque eu provoquei vocês com a análise do México, o que o México está fazendo que pode colocar em risco a nossa situação? Porque até bem pouco tempo o Brasil estava com uma larga vantagem sobre o México. Eu não colocaria nem o México, colocaria mais do México, colocaria Colômbia, colocaria o Peru, colocaria o Chile, só para lidar com países da América Latina, como países hoje que têm apresentado um aumento na taxa de investimento, e aí é uma responsabilidade, esses países têm uma preocupação em crescer investimento, em gerar crescimento autossustentado, e, como o Gessner colocou, marcos regulatórios estáveis, ou seja, o equilíbrio do ponto de vista de gestão fiscal, né? fiscal. E o marco regulatório é absolutamente transparente, com regras claras e sem surpresas, né? E, com certeza, o equilíbrio fiscal. Já citei o México, vou explicar por quê, não foi por acaso. Porque Chile, Colômbia e Peru são países menores, tá certo? A Colômbia até não, mas você pega o Chile e o Peru, são países pequenos. Agora, o México é uma economia que rivaliza conosco, está lá colada nos Estados Unidos. Agora, pegue o caso aqui da infraestrutura brasileira. Portos, ferrovias, aeroportos, rodovias. Se diz o seguinte, que sem modernização, o custo do Brasil aumenta e diminui também a competitividade. De acordo? Completamente. Um exemplo simples, Sidney. Você pega a soja que o Brasil exporta para a Alemanha, né, e compara com a soja que os Estados Unidos exportam para a Alemanha. Se nós comparamos do ponto de vista do produto da soja, a gente dá de 10-0 nos Estados Unidos. A nossa produtividade, competitividade é muito melhor. No entanto, o custo de frete, o custo de transporte, o custo logístico é o dobro no caso do Brasil. Nós fazemos os caminhões transformar em silos, né? Você tira diretamente de onde está e coloca-se nos caminhões e não em silos. E nós desperdiçamos uma super safra, porque não temos capacidade de armazenagem, não temos capacidade de transporte, não temos a integração dos modais ferroviário, rodoviário, os acessos terrestres e marítimos aos portos. Isso tudo atrapalha naturalmente a competitividade brasileira. Agora, na sua linha de otimismo, eu acho que o livro, né, Luiz, dá um tom otimista. Um tom otimista no sentido propositivo, né? Propositivo. Quer dizer, nós pegamos experiências do mundo, experiências do Brasil, vários estados da federação têm experiências muito interessantes, é o caso de Minas Gerais, é o caso de São Paulo, Espírito Santo, Bahia. O governo federal precisa acordar, né? Porque alguns estados só tem uma, né, no governo federal, né? Tem a União só tem uma. E os estados, vários governos já estão fazendo isso. E municípios também. E municípios também? Isso é muito interessante, porque os municípios, pega, por exemplo, a área de resíduos sólidos, que o Brasil precisa urgentemente
cumprir aquilo que está estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ter aterros adequados. Como é que vai fazer isso sem recursos e sem capacitação nas municipalidades? Quais os estados e os municípios que vocês destacariam que já estão mais avançados? Podem servir até de modelo para os outros. Nós chamamos a atenção do exemplo de Minas Gerais porque foi pioneiro na própria lei de parceria público-privada. Há experiências interessantes na área de presídios que foram feitos com parcerias público-privadas, atualmente na área de escolas, né? O Espírito Santo tem experiências interessantes. Na área de saneamento, a Bahia foi pioneira com uma parceria público-privada. Nós relatamos no livro algumas parcerias público-privadas que já aconteceram, o caso da parceria público-privada do sistema do Alto Tietê, que elevou a oferta em São Paulo, que elevou a oferta de água para a região metropolitana, sem o que haveria falta d'água, realmente. Então, é algo muito importante. E são experiências exitosas. Eu acho que isso é um bom começo, que é muito aquém daquilo que o Brasil precisa. Mas o volume é que já está aquém do que nós necessitamos. Exatamente. Repare que o nosso comentário no livro, a proposição, não se restringe apenas à infraestrutura básica, como a gente olha o saneamento, como a gente olha, por exemplo, portos, rodovias. Estão incluindo a segurança também. Nós estamos incluindo a segurança, nós estamos incluindo hospitais. Existe um caso aqui na área de saúde, muito bem sucedido, muito bem descrito, em que, inclusive, um dos autores, que é do AFC, descreve em detalhe a operação de como foi feito e formulado, mais recentemente, como foi mencionado pelo Gésner, as escolas em Minas Gerais. Ou seja, nós estamos discutindo aqui uma modernização e a criação de uma eficiência na prestação de um serviço. No final do dia, o que nós estamos discutindo aqui é qualidade de serviço público. E não existe nenhuma razão da qualidade do serviço público ser essencialmente privado ou essencialmente pública. A parceria público-privada permite essa combinação entre o suporte necessário do Estado em áreas onde existe uma menos disponibilidade ou intenção do setor privado pelo risco ou até pela uma necessidade social, de combinar isso com eficiência e gestão privada, cada um com o seu papel, de uma forma organizada. É isso que nós tentamos um pouco trazer de forma propositiva e que é fruto de experiências de outros países. Alguns países deram certo, outros países deram errado. Nós temos um relato especificamente, o caso de Portugal, inclusive posterior à crise, onde PPPs deram errado. Isso é muito importante chamar. Temos que aprender também. E por que deu errado? Pela questão fiscal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo agora, eu vou deixar 2 pontos aqui. Um, eu gostaria que vocês desenvolvessem as áreas, eu até falei de segurança, provoquei, né? Mas vamos colocar algumas áreas que a gente não imagina que seja possível fazer essa parceria. E eu acho que vale exemplos nacionais e internacionais. Mas quero deixar também o segundo ponto para a nossa reflexão e para a sua que está em casa também nos assistindo, ou no escritório, onde for. É a seguinte, será que nós precisamos mudar a cabeça também, ideologicamente, nós estamos amarrados a um cenário econômico do passado e hoje vivemos um novo mundo? Porque tem também esse questionamento, né? De repente, o capital estrangeiro irá subtrair as nossas riquezas e nós ficaremos com a parte podre da maçã? Será que é isso? Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando aqui no Globo News Economia para discutir um assunto que já no primeiro bloco foi bastante quente, que é essa possível relação do capital privado com a ação governamental, com o empenho dos governos também, dos municípios, dos estados. E nós deixamos aqui 2 pontos para discutir. O primeiro deles é quais as áreas que a gente não imagina que se possa ter essa parceria e que podem funcionar muito bem. Há pouco você dizia dos presídios, né? Além da área de segurança, que outras áreas? Olha, há inúmeras áreas. Quando a gente olha a experiência internacional relatada no livro, na Austrália, há muitas áreas relacionadas a políticas sociais. Então, áreas de hospitais, escolas. No Reino Unido também, as políticas sociais são muito importantes, também a infraestrutura. No Brasil, nós temos exemplos ligados à infraestrutura básica, como o saneamento. Então, nós temos várias parcerias público-privadas para esgotamento sanitário, que é uma área que o Brasil tem uma carência enorme, né? Metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Na área de fornecimento de água, na área de hospital, que foi justamente o Luiz comentava, que foi relatado no livro, também no sistema de defesa, o Exército, a Marinha, começam a olhar
com interesse em turismo também, comércio, serviços, né? Também de serviços. Nós tivemos os estádios de futebol para a Copa do Mundo, área de transportes, por exemplo, no metrô, né? Há exemplos importantes. Então, eu diria que a noção de que o privado pode trazer o que há de melhor no privado, que é o expertise de gestão, de tecnologia e a agilidade e a capacidade de executar rapidamente dentro do cronograma, ele pode trazer. E o público, com a sua ótica geral de objetivo da política pública, essa união pode ocorrer praticamente em todas as áreas. Antes de você completar rapidamente, porque quando foi citada a educação, conversando com empresários que atuam em área de pesquisa, tem muitos grandes grupos estrangeiros que estão montando centros de pesquisa. Um deles, um executivo me disse, olha, aqui nós vamos empregar diretamente já 1.000 pessoas de cara, de início, e é o único centro de pesquisa da nossa organização, que atua em 55 países, abaixo da linha do Equador, quer dizer, ele privilegiando o Brasil nesse sentido. É na área de petróleo e gás, neste caso que eu estou me referindo. Mas o que eles dizem é o seguinte, é que o marco regulatório de inovação é focado em pesquisas nas universidades e não na indústria. É justa essa crítica? Olha, cada país tem uma forma de lidar com a questão do marco na questão regulatória de inovação. O fato é que o Brasil, o registro, esse comentário que foi feito por você, o Brasil tem, de fato, um nível muito baixo de pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias. Essa questão da inovação hoje, aumento de produtividade, é crucial. O modelo brasileiro hoje exige isso. Nós passamos de um modelo de consumo, de um modelo de crédito nos últimos 10 anos, e se a gente quer competir por esses recursos que você comentou recentemente, nós precisamos essencialmente ser produtivos. Essencialmente ser eficiente. E pesquisas próprias. E pesquisas próprias é essencial para que se alcance esse nível de produtividade dentro das diversas áreas de operação. E o país é um país diversificado, quer dizer, não é um país apenas exportador de commodities para a China. Nós somos um país que tem um belo parque industrial. Agora, para manter esse processo de reindustrialização do país, essencialmente a produtividade. E é óbvio, eu volto sempre à questão da questão tributária, a questão dos impostos. Apenas um dado para ficar marcado. O Brasil, nos anos 70, ele, na verdade, investia 5% do PIB. E ele recolhia, em termos de impostos, a carga tributária era 25%. Hoje nós investimos 2% e pegamos de imposto do setor privado 36%. A carga tributária é 36%. Para onde foram esses recursos? Obviamente, isso é uma distorção no sistema econômico, né? Agora, só queria complementar o Gessner em relação às PPPs, dar um caso concreto que eu acho extremamente interessante, a todos os casos que o Gessner já comentou, que é a questão de mobilidade urbana, né, e a parte de urbanização. Nós temos um caso exemplar, que talvez seja um dos maiores no mundo acontecendo, que é a PPP do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que é uma área absolutamente degradada, destruída, e que está sendo explorado por um consórcio na operação de todos os aparelhos ali em torno, que vai viabilizar uma nova ocupação de toda aquela região. O impacto social que isso vai ter para a cidade do Rio de Janeiro e para o estado do Rio de Janeiro e concomitante para o resto do país é muito grande. Mas ali a prefeitura entrou, a União também entrou? Ali é uma parceria que você tem a prefeitura, evidentemente, liderando o processo, mas para fazer isso, a União e o próprio estado tiveram que fazer contribuições, porque uma boa parte daquele terreno, a ocupação urbana, é originalmente da União. Então houve um acerto de governança entre municípios, estado e federação e o setor privado. Eu citaria como exemplo, além adicional que tem sido desenvolvido, por exemplo, o caos urbano de trânsito. Um dos elementos que tem sido explorado em parcerias público-privadas aqui e no exterior são estacionamentos. A operação de estacionamentos feito via PPP. Agora, Gerson, vamos pegar o caso dos aeroportos, que é simbólico, todo mundo domina esse assunto, de tanto que já foi repetido, mas tem um aspecto que fala das ideias e da ideologia e de um mundo que já mudou, e tem muita gente que, até é razoável que tenha dúvidas se pode dar certo esse novo modelo. As pessoas dizem o seguinte, os aeroportos, todo mundo quer a modernização dos aeroportos, mas não quer que o capital seja remunerado para utilizar, por exemplo, as lojas, o comércio, comercializar os espaços, que é onde se ganha dinheiro para quem investe dinheiro pesado também, grupos estrangeiros também. Como fazer para que você tenha, sim, o capital que seja remunerado, mas seja uma remuneração ainda de mercado, mais justa e seja ganha-ganha, e não aquela sensação de que o capital estrangeiro estaria saqueando a nossa soberania? É muito importante definir bem, isso é uma coisa que uma das dificuldades na infraestrutura no Brasil é definir bem o que se quer e ter bons projetos.
Definir bem quais são as metas. Olha, um aeroporto, por exemplo, ele precisa servir bem os passageiros, ele precisa oferecer boas condições de estacionamento, de acesso, de devolução de bagagem, etc, etc. Precisa atender bem as companhias aéreas. Ele precisa fazer aquele papel de mercado de duas pontas, que atende bem as companhias aéreas e atende bem os passageiros. Para fazer tudo isso, precisa muito investimento. Então precisa... Os governos não têm sozinho. Não tem, certamente não tem. A experiência da Infraero de várias décadas revelou que nós ficamos com a capacidade estacionada, estagnada, até mesmo deteriorada, e a demanda, o que foi um fator positivo, cresceu a mais de 10% ao ano. Quer dizer, realmente o apagão aéreo que nós assistimos no Brasil é muito simbólico da situação da infraestrutura no Brasil. Uma demanda crescente e a capacidade absolutamente estagnada. Isso precisa mudar. E para mudar, o Estado não dispõe dos recursos e não dispõe da agilidade para promover os investimentos. Daí a necessidade das parcerias público-privadas ou de concessões e em várias modalidades para promover esses investimentos. Qual é a melhor maneira de promover o investimento? Quer dizer, não adianta a gente discutir, bom, essa taxa de retorno é muito alta, essa taxa de retorno é muito baixa. O melhor ingrediente é a concorrência. A concorrência vai permitir tornar o processo mais transparente, não permitir a formação de monopólios que dominem determinadas infraestruturas, e aí seja aeroporto, seja ferrovia, porto, etc., você deve garantir o acesso à infraestrutura. Isso aumenta enormemente a produtividade, permite o aumento de salários, permite o aumento da competitividade, e a concorrência é o ingrediente fundamental. Para fechar, você lembra que o Gessner citou 3 pontos, você acrescentou mais um lá no iniciozinho da nossa entrevista, e eu diria o seguinte: a oportunidade agora é incrível, porque o ano que vem nós vamos ter eleição presidencial, é preciso ter uma agenda e colocar na agenda o que nós queremos. Eu imagino que é uma estabilidade também de relações, marcos regulatórios definidos, que não se mude a política tributária com frequência, porque isso enlouquece, não são os contadores, não enlouquece todo mundo, e os estrangeiros não entendem também. Correto. Não lhe parece que essa é uma bela oportunidade da virada? Eu acho que é a origem, inclusive, desse livro, né, que foi gerado um grande debate, 3 grandes debates na Casa das Garças, foi exatamente essa discussão, porque nós enxergamos propositivamente a possibilidade disso acontecer. E tem uma coisa muito importante, Sidney, que eu acho que é uma coisa nova no Brasil, que a gente tem que olhar, dizer assim, não existe dinheiro no Brasil, né? Precisamos de dinheiro externo, óbvio, precisamos sempre de investimentos, tecnologia externa, óbvio, todo mundo mas saber o que queremos fazer também, né? Exatamente, mas sabemos o que queremos fazer, e hoje nós temos um volume de recursos parados em títulos públicos, que poderia rapidamente migrar, um percentual pequeno de recursos movimentaria algumas centenas de bilhões de reais nos próximos anos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Ninguém tem aqui a verdade absoluta. Fica para você que está em casa, que acompanha o Globo News Economia, como uma reflexão, né? Precisamos ter um modelo de desenvolvimento rápido, competitivo, porque os outros países estão fazendo isso e temos que fazer também, né? Então essa discussão nossa aqui, eu acho que serve para ser mais um ponto para que nós todos pensemos uma boa saída para o nosso país. Até a próxima edição.